Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras do Antigo Testamento no culto de hoje. Amós capítulo 8, versículos 4 a 7, destacando a seguinte pergunta: como estamos vivendo a nossa vida? Que Deus esteja a nos abençoar, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O profeta Amós escreveu: escutem vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, faz este juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Vejam as palavras finais da leitura do profeta Amós para o culto de hoje. O Senhor diz: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Como que nós reagimos a essas palavras? Como que nós reagimos ao saber que Deus não esquece nada do que nós estamos fazendo? Mas poderíamos nos perguntar: mas a palavra não ensina que Deus esquece os nossos pecados? Os nossos erros, quando Deus os perdoa, seria como se Ele amarrasse a uma pedra e jogasse no fundo do oceano? Sim, Deus não nos cobra pelos nossos pecados. Os nossos pecados não condenam aqueles que creem no Salvador Jesus. Mas isto não quer dizer que Deus não se lembre do que nós fazemos. Deus sabe muito bem todas as coisas que nós fazemos. Por isso nós devemos também refletir sobre como está a nossa vida, como estamos vivendo a nossa vida aqui neste mundo. Na leitura do Evangelho, nós ouvimos a parábola do administrador desonesto, aquele camarada que ia ser mandado embora, e então ele diz: eu não tenho força para usar a pá, usar a enxada, também tenho vergonha de pedir esmola. O que eu vou fazer se eu for demitido? Ah, já sei, eu vou continuar sendo desonesto. Eu vou ainda, num último momento, causar mais prejuízo para o meu patrão, mas vou ganhar a simpatia dos seus devedores. E então ele ainda tenta macular ali as dívidas que as pessoas tinham com o seu patrão. A atitude dele é elogiada, né? Até nos chama a atenção que o patrão até elogia a atitude do administrador desonesto, mas este elogio não quer dizer que ele aprovou isto. E então Jesus termina dizendo na parábola que as pessoas do mundo são muito mais espertas do que os cristãos no cuidado ou no administrar das coisas, porque não pensa no próximo. Esta é a realidade. E assim nós voltamos aqui ao texto do Antigo Testamento. O povo de Israel, aqueles que pertenciam ao povo de Deus, vejam só a atitude deles: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aqui eram momentos especiais que o povo de Deus tinha que parar todos os seus afazeres
para servir, para louvar a Deus, para estudar a sua palavra. Terceiro mandamento da lei do Senhor diz: santificarás o dia do descanso. E conforme esse texto bíblico diz, estas pessoas estavam olhando este dia do descanso como algo ruim para eles, pois eles queriam continuar com os seus negócios. E pelo que o texto bíblico nos diz, não eram negócios tão bons assim. Eram negócios desonestos. Era o pecado contra o sétimo mandamento, onde Deus diz: não furtarás. E dentro deste relacionamento do povo de Deus com o terceiro mandamento e o louvor a Deus, é muito importante lembrarmos a explicação de Lutero sobre o terceiro mandamento. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de a ouvir e a estudar. Estudamos com os confirmandos este mandamento e vemos que nós devemos valorizar a palavra do Senhor. Nós devemos valorizar a pregação desta palavra, devemos gostar de a ouvi-la, gostar de estudá-la. E não agir como estas pessoas que estavam agindo e ainda estavam querendo que terminasse logo esses dias, para que eles pudessem fazer outras coisas, e ainda coisas ruins. Talvez nós nos perguntemos: mas nós não precisamos mais guardar o sábado. Não precisamos mais celebrar a festa da lua nova. Mas todas as vezes que nos reunimos na casa do Senhor, e o nosso coração, ele não está aqui, com pensamentos como: tomara que este culto acabe logo, para que eu possa ir fazer isto ou fazer aquilo. Será que eu preciso ir num dia de culto com um sol tão bonito? Seria melhor aproveitar uma piscina. E tantos outros pensamentos, onde o servir e o louvar a Deus se torna um peso. Estamos agindo como estes que o profeta Amós falou contra. Lembrando o porquê nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos aqui para louvar e agradecer que Cristo é o nosso Salvador, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele perdoou os nossos pecados. A palavra de Deus nos move a realmente reconhecermos tudo de ruim que nós fazemos e nos arrepender. Pedir perdão, como acabamos de cantar no hino: se sofrimentos te causei, Senhor. Ouçamos a letra desta música. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Queridos de Cristo Jesus, a nossa vida aqui neste mundo é um constante louvar a Deus pelo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Louvamos a Deus quando vivemos de maneira amorosa para as pessoas que estão ao nosso redor. No livro Reforma Luterana, Ontem e Hoje, que traz as palestras do 7º Simpósio de Lutero, tem a seguinte afirmação: a fé é a aceitação pessoal frente a Deus, e o amor é a atitude do cristão frente ao próximo que se segue a fé.
Essa é a fonte de toda a ética. Não são as obras que nos fazem justos diante de Deus, mas quem foi feito justo por Jesus Cristo, este vive a ética, vive as boas obras a partir da gratuidade do perdão e do amor aos outros. Assim, ética é viver a sua vocação no mundo. Todas as pessoas possuem alguma comissão ou vocação, e todos devem ter oportunidades para trabalhar. Trabalho no alemão é Beruf, profissão, que é ao mesmo tempo, outra palavra alemã, Berufung, vocação e chamado. Lutero dizia que isto significa que um servo e uma serva, um filho e uma filha, um esposo e uma esposa, um senhor e um súdito, se encontram em vocações divinamente ordenadas. E se eles prestam serviço nestas vocações, eles são nos olhos de Deus tão belos como uma noiva no dia do seu casamento. Este trecho do 7º Simpósio Internacional de Lutero, ele é muito importante quando ele diz que um servo, uma serva, esposa, esposo, filho ou filha, em sua vocação, no seu viver, são éticos, estão cumprindo com o seu papel aqui neste mundo, eles são tão belos como uma noiva no casamento. Contrapondo aqui com o texto de Amós, nos mostra que estes vendedores, além de desprezarem a palavra de Deus, por não serem éticos nem corretos, eles estavam realmente com a sua feiura na sua vida. E aqui vem a pergunta para nós: como estamos vivendo a nossa vida? Como estamos vivendo a nossa vocação, o nosso serviço, o nosso viver aqui neste mundo? Como pais, como mães, como filhos, maridos, esposas, como funcionários, como patrões, como cidadãos. Como nós estamos vivendo a nossa vocação? Será com ética? Será apegada ao Senhor? E quando reconhecemos os nossos erros, será que nos arrependemos e voltamos atrás e pedimos perdão e buscamos o perdão do Senhor? Será que realmente entregamos toda a nossa vida ao Senhor e queremos que a nossa vida seja transformada pela sua palavra? E assim então consideramos, como Lutero escreveu na explicação do 3º mandamento, que nós consideramos a palavra santa, isso quer dizer importante, fiel para nós, e gostamos de ouvi-la e estudá-la. O texto do profeta Amós hoje vem a nos chamar a atenção, a fazer com que nós reflitamos como está a nossa vida. Será que é uma vida apegada a Deus e por isso eu amo o meu próximo? Ou é uma vida que considera estar com Deus um peso? E então, muitas vezes, mesmo presentes na casa do Senhor ou em contato com a sua palavra, nós não damos ouvidos a ela e não mudamos o nosso jeito de viver. Na explicação da Bíblia de Estudo da Reforma sobre o texto de Amós, traz as seguintes palavras ali: se persistirmos em fazer o mal e desprezarmos a graça de Deus, iremos receber a mesma recompensa, punição de Deus e separação eterna da tua palavra vivificadora. Valorize a palavra. Nosso Deus é gracioso e está continuamente pronto a receber um coração arrependido e levantá-lo com sua palavra de perdão e paz em Cristo. Deus está sempre pronto a levantar o nosso coração, a nossa vida, com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão, para que nós brilhemos aqui neste mundo, para que nós mostremos a fé que habita o nosso coração, para que nós testemunhemos o que Cristo fez em nosso lugar, que Ele morreu para nos perdoar.
Logo, nós podemos amar. Mas nós só podemos amar, como o apóstolo João diz, porque Deus nos amou primeiro. Em Cristo Jesus, com o seu perdão, Deus cumpre com o seu trabalho, nos salva. Motivados pelo amor de Deus, nós devemos cumprir com o nosso trabalho aqui neste mundo. Seja o nosso trabalho na sociedade, sendo éticos, justos, honestos, seja no nosso trabalho no reino do Senhor, proclamando a palavra de Deus, que, como nós ouvimos no texto da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é dito: Deus quer salvar a todos. Deus quer que todos conheçam a sua palavra. Então, como que eu vou poder testemunhar a palavra do Senhor se eu sou desonesto no meu trabalho, na minha vida, no meu relacionamento com as pessoas, e não me arrependo quando cometo pecados? O amor de Deus nos leva, nos transforma a vida, nos leva à mudança de vida. O amor de Deus não permite que nós fiquemos do mesmo jeito, a desprezar a palavra de Deus e o que ela nos orienta. Por isso, novamente, cito as palavras da explicação de Lutero, do terceiro mandamento. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de ouvir e a estudar. Estar em comunhão com o Senhor, na sua palavra, para que nós estejamos fortalecidos, firmados em Cristo. Assim como o ar é vital para a nossa vida humana, e sem ar nós morremos, para o cristão a palavra de Deus e a comunhão com o seu Senhor, com o seu Deus, é vital para a sua fé. E sem esta comunhão, esta fé se esvai, esta fé termina, pois não confia-se em Deus. Lutero explica o primeiro mandamento com as seguintes palavras: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. É Ele quem me perdoa, é Ele quem me salva. É por Ele que eu vivo neste mundo e é nele que eu exerço a minha vocação, seja na minha profissão ou no meu lar, na minha vida social. É por Deus e em Deus que eu vivo toda a minha vida. E quando eu reconheço que causei sofrimentos ao Senhor, e isto nós fazemos quando nós pecamos, nós temos que reconhecer isto e pedir perdão, Senhor. Não tem nenhum demérito da nossa parte reconhecer os nossos pecados. Não deixamos de ser mais cristãos por causa disso, muito pelo contrário. Isto fortalece a nossa fé. Isto está nos mostrando o quanto nós dependemos do Senhor e do Salvador em nossa vida. E nós ouvimos no Salmo de hoje, todo o Salmo apontando para que a nossa vida deva ser uma vida de louvor a Deus. Nós louvamos a Deus quando vivemos de maneira ética e correta aqui neste mundo. E a nossa fé em Cristo nos move para amar o nosso próximo, começando pelo nosso próximo, mais próximo de nós, que é a nossa família. São as pessoas que nós conhecemos, são as pessoas que nós queremos bem e também queremos que estejam conosco lá no céu. Seria muito hipócrita e antiético eu dizer: eu amo uma pessoa e não querer que ela creia em Jesus, e esconder a palavra do Senhor dela e não viver como cristão perante ela ou ao lado dela. Pois se eu amo uma pessoa neste mundo, eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ela seja tocada pelo amor de Deus, para que o Espírito Santo possa convertê-la e então ela passe a crer em Jesus como seu Salvador, o seu Senhor. Queridos de Cristo Jesus,
como estamos vivendo a nossa vida? Será que nós somos como estes do povo de Israel que diziam: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais? Como seria bom se o sábado já tivesse passado? Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos e usando pesos e medidas falsas? Ou será que nós somos como aqueles que são realmente transformados pelo Senhor, que vivem a sua vida em amor a Deus e ao próximo, buscando testemunhar esta palavra, para que mais pessoas possam ouvir da doce mensagem do Evangelho que nos aponta que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Concluo este momento lendo o versículo 13 de Lucas capítulo 16, que diz: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe e nos fortaleça, para que nós vivamos sempre a testemunhar a palavra do Senhor, vivendo o que Lutero nos explicou no 3º mandamento. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.